Fala, minha gente, vamos conversar sobre o Timão porque tem coisa importante acontecendo no clube. Depois de uma sequência de notícias ruins envolvendo o departamento médico, finalmente começam a aparecer sinais de que jogadores importantes podem voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. E olha, essa é daquelas novidades que mudam o ambiente, porque estamos falando de nomes que fazem diferença dentro de campo, titulares absolutos que carregam peso na estratégia de jogo e dão outra cara ao time. O Corinthians se reapresentou depois da última rodada e passou a semana inteira se preparando para enfrentar o Sport no próximo domingo. E a movimentação no CT Joaquim Grava mostrou exatamente aquilo que o torcedor estava esperando. Alguns atletas que estavam em transição apareceram em campo e deram esperança de retorno. O caso mais significativo é o do zagueiro Ranieri, que para muita gente não é apenas um jogador titular, mas sim um verdadeiro pilar defensivo. É aquele cara que dá estabilidade lá atrás e permite que o técnico arrisque mais do meio para frente. Durante o período em que ele ficou afastado, o Dorival teve que ajustar o esquema, chegou a usar 3 defensores em partidas contra equipes fortes como Atlético Paranaense e Fluminense. Foi uma solução emergencial para proteger o setor e não expor tanto a defesa. Agora, com o retorno gradual do Ranieri, a expectativa é que o time volte a ganhar equilíbrio, já que ele dá segurança na marcação e abre espaço para um estilo de jogo mais ousado. Na última atividade, ele participou do aquecimento junto com os colegas, mas ainda realizou o treino separado. A comissão técnica trabalha com cautela, porque não adianta apressar demais. Mesmo assim, a evolução é clara. Existe a chance de que ele fique à disposição, talvez não para começar jogando, mas ao menos para aparecer no banco como opção. E esse detalhe é fundamental. Porque mesmo que ele não entre em campo no domingo, o simples fato de já estar tão próximo de voltar mostra que o Corinthians ganha alternativas importantes para a sequência da temporada. Contra o Sport, que é o lanterna da competição, a responsabilidade de vitória é toda do Timão. Claro que todo adversário merece respeito, e não dá para ignorar que o time pernambucano surpreendeu recentemente tirando pontos de equipes fortes como Grêmio e Bragantino. Só que, no papel, a diferença de qualidade é enorme, e se existe um rival contra o qual é possível suportar algumas ausências, esse rival é justamente o último colocado do campeonato. Além do Ranieri, outros jogadores também aparecem nesse processo de recuperação. O Charles, por exemplo, chegou a calçar chuteira e realizar alguns trabalhos com acompanhamento dos fisioterapeutas. Ele costuma ser aquele jogador de elenco, que entra em várias partidas para segurar ritmo ou dar mais opções ao treinador. Não tem o mesmo peso de um titular absoluto, mas a volta dele também ajuda a encorpar o grupo. Martinez, que havia ficado de fora com um problema na mão, já voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado. Já Garro e Memphis seguem como preocupações, ainda afastados das atividades em campo. E é impossível não falar sobre a quantidade absurda de lesões que o Corinthians vem enfrentando neste ano. Um levantamento recente mostrou números que impressionam qualquer torcedor. Somando os períodos de afastamento de cada atleta em 2025, o clube já perdeu jogadores por mais de 800 dias. Isso mesmo, se colocar tudo junto, o Corinthians ficou mais de 2 anos sem poder contar com peças do elenco por causa de contusões. Mesmo retirando da conta alguns que já deixaram o clube, o número segue assustador, beirando 700 dias. É um índice que acende o alerta de qualquer departamento médico. A lista de atletas atingidos é extensa e mostra situações diversas, desde lesões musculares até problemas clínicos inesperados. Gustavo Henrique, por exemplo, foi quem mais tempo ficou fora, ultrapassando 130 dias devido a complicações no adutor da coxa e até uma hérnia. Garro vem logo atrás, com mais de 100 dias acumulados, somando diferentes lesões, inclusive uma nova contusão na panturrilha que ainda o mantém afastado. Yuri Alberto também teve longa ausência, chegando a mais de 90 dias parado depois de fraturar uma vértebra e lidar com hérnia. Ranieri, como já citei, soma quase 90 dias fora, com repetidas lesões musculares na coxa. Quando você olha para esse cenário, parece até que o Corinthians preencheu todas as opções possíveis no bingo das lesões. Teve problema de joelho, de tornozelo, fratura na mão, cirurgia odontológica, hérnia, de tudo um pouco.
O lateral Hugo ficou quase 50 dias afastado. Memphis sofreu tanto com entorse quanto com lesão muscular. Carrilho ainda lida com um problema ligamentar no tornozelo e segue fora. Até o goleiro Hugo Souza, que pouca gente lembra, precisou ficar quase um mês sem atuar por lesão muscular. É um quadro que realmente chama atenção. Com essa quantidade de jogadores afastados, era inevitável que mudanças acontecessem nos bastidores. O Corinthians reconduziu o fisioterapeuta Alex Cabreira ao clube. Ele havia sido desligado em meio a disputas políticas, mas a pressão de jogadores e a percepção de que o setor médico precisava de reforços pesaram para que voltasse. A ideia é trazer estabilidade e recuperar a confiança do elenco no processo de tratamento e prevenção. Além disso, o departamento médico ganhou o reforço do ortopedista Ricardo Galotti, que passa a trabalhar ao lado do Dr. André Jorge. Essa reestruturação mostra que o clube reconhece o problema e tenta encontrar soluções. E não é só nos bastidores que surgem movimentações. Dentro de campo, durante os treinos, alguns jovens vêm chamando a atenção. João Vitor Jacaré, por exemplo, brilhou na atividade recente, jogando adiantado como ponta, marcando gols e até dando dribles desconcertantes. Esses destaques nos treinos também servem como combustível, porque o Corinthians precisa de alternativas enquanto não consegue contar com todo mundo. André Luiz também mostrou qualidade nas infiltrações e finalizações, mostrando que pode ser útil no decorrer da temporada. Enquanto isso, Memphis Depay virou notícia não apenas pelo que acontece dentro de campo, mas também pelas redes sociais. Ele foi às suas páginas desmentir informações que apontavam desavenças sobre seu planejamento físico no clube. Explicou que não existe atrito, apenas que sentiu a coxa em partida decisiva contra o Atlético Paranaense e por isso está afastado. O assunto repercutiu bastante entre torcedores, mas a verdade é que a prioridade agora é recuperar a forma física do atacante, que tem potencial para ser peça-chave no elenco. Essa semana cheia de treinos, sem jogos no meio, permite que o Dorival teste formações e tenha tempo para ajustar detalhes. É o momento de avaliar quem realmente terá condições de viajar para Recife e enfrentar o Sport, e também de preparar a equipe para confirmar a reação depois da vitória contra o Fluminense fora de casa. Mais do que isso, é a chance de dar fôlego a um time que vem sofrendo com tantas ausências, mas que ainda busca se manter competitivo dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, mesmo em meio a tantos obstáculos, conseguiu encontrar alternativas para não despencar de vez na tabela. Dorival Júnior tem sido obrigado a se virar em todas as rodadas, ajustando o esquema e aproveitando quem está em melhores condições físicas. Essa adaptação constante não é simples, mas acaba revelando a resiliência do elenco. O treinador já mostrou que sabe mexer nas peças e arrumar soluções emergenciais, e isso tem segurado o time em momentos complicados. Agora, com a perspectiva de mais jogadores voltando, a tendência é que as escolhas fiquem menos limitadas e o time possa alcançar uma sequência mais consistente. O caso do Ranieri continua sendo mais emblemático. Ele já participa de aquecimento, está cada vez mais próximo de retomar os treinos em grupo e pode até ser relacionado para o banco contra o Sport. A comissão técnica não quer correr riscos, afinal ele já teve 4 lesões musculares só neste ano, e qualquer precipitação pode resultar em novo afastamento. Mas o simples fato de vê-lo no gramado, calçando chuteira e trocando passes, já anima o torcedor. Até porque o Corinthians com Ranieri em campo é uma equipe muito mais segura defensivamente, e isso abre espaço para explorar jogadas ofensivas com mais tranquilidade. No meio dessa maratona de contusões, alguns nomes vão voltando aos poucos. Martinez já está liberado, Charles ainda luta para se recondicionar, Hugo se recuperou da pancada recente e não preocupa, enquanto outros seguem fora. Memphis, como disse, está em tratamento e continua sendo uma incógnita. Garro também não deve aparecer tão cedo, já que a lesão de grau 2 na panturrilha exige mais tempo de recuperação. Carrilho ainda se encontra no departamento médico, sem previsão concreta. Isso mostra como Dorival precisa planejar jogo a jogo, sempre lidando com ausências de jogadores importantes. O levantamento dos dias perdidos por lesões serve como alerta não apenas para o clube, mas também para a torcida entender o tamanho da dificuldade enfrentada. Mais de 800 dias somados de atletas fora em apenas um ano não é algo normal.
É claro que algumas situações fogem ao controle, como fraturas ou cirurgias emergenciais, mas a quantidade de problemas musculares chama a atenção. A volta de Alex Cabreira e a chegada de Ricardo Galotti foram justamente tentativas de corrigir esse cenário. O elenco pediu mudanças, e o clube entendeu que não dava para seguir no mesmo ritmo. Enquanto o departamento médico se reorganiza, o Corinthians precisa olhar para a frente. O duelo contra o Sport, lanterna do campeonato, representa não apenas uma oportunidade de pontuar, mas também de confirmar a reação iniciada contra o Fluminense. Uma vitória fora de casa pode consolidar uma arrancada, dar moral ao grupo e aliviar a pressão sobre Dorival. O adversário, apesar da posição na tabela, não deve ser subestimado. Já mostrou capacidade de complicar jogos contra equipes mais fortes, e quando se trata de campeonato brasileiro, todo ponto é difícil. Mas a obrigação do Corinthians é clara: entrar para vencer. E aí entra a questão de como o treinador vai armar sua equipe. Sem Memphis e sem Garro, ele perde 2 jogadores de criação e de capacidade ofensiva. Ranieri pode até voltar, mas não deve começar jogando. Martinez retorna como opção, Yuri Alberto já está liberado e deve assumir novamente o ataque. Dorival pode apostar em jovens como João Vitor Jacaré, que brilhou nos treinos, ou em André Luiz, que mostrou boa chegada ao ataque durante as atividades. São alternativas que surgem nesse momento de dificuldade e podem acabar sendo fundamentais. O clima no CT, mesmo com tantos problemas, não é de abatimento. Pelo contrário, os treinos abertos mostraram um elenco motivado, com os jogadores se esforçando para mostrar serviço e brigar por espaço. Essa postura é importante porque o Corinthians não pode se dar ao luxo de esperar apenas pelos titulares. Até o final da temporada, vai precisar de todos, inclusive daqueles que não eram considerados protagonistas. A Copa do Brasil só volta no fim do ano, e até lá o foco é total no Brasileirão. É a chance de somar pontos, se afastar da parte de baixo e talvez até sonhar com algo maior se a sequência for positiva. As redes sociais, claro, continuam agitadas. O episódio envolvendo Memphis provou como qualquer detalhe pode virar manchete e mexer com a torcida. O atacante negou desentendimentos, mas deixou claro que se incomoda com algumas especulações. Esse tipo de situação faz parte do futebol atual, em que a comunicação direta dos atletas com os torcedores acontece em tempo real. O importante é que isso não atrapalhe a recuperação física, porque o time precisa dele em boa forma. Memphis é diferenciado, e sua presença em campo pode mudar o rumo de partidas. Outro ponto que vale destacar é a confiança que o Dorival vem passando mesmo em meio à tempestade. Ele assumiu sabendo das dificuldades, herdou um elenco com problemas físicos e ainda assim conseguiu dar um mínimo de organização. A vitória contra o Fluminense fora de casa mostrou que o time pode competir em alto nível mesmo diante de adversários fortes. Agora, diante do Sport, é a oportunidade de transformar esse resultado em uma sequência positiva. Para um clube como o Corinthians, que vive de pressão e de expectativas altas, isso é fundamental. O torcedor já começa a enxergar uma luz no fim do túnel. A possibilidade de contar novamente com jogadores importantes, a reorganização do departamento médico e a chance de embalar no campeonato trazem esperança. Ninguém esconde que o ano foi turbulento, cheio de lesões e polêmicas, mas o futebol oferece sempre a chance de recomeço. A cada rodada, surge a oportunidade de mudar a narrativa. E o duelo na Ilha do Retiro pode ser exatamente esse ponto de virada, marcando o início de uma fase diferente para o Timão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians vive uma situação que, até pouco tempo atrás, parecia impossível de se imaginar. O clube, tradicionalmente entre os protagonistas do futebol brasileiro, aparece agora na zona de rebaixamento, e os torcedores não param de comentar nas redes sociais sobre o motivo, nada menos que 74 infrações que teriam custado pontos preciosos à equipe. O assunto é o mais comentado nos bastidores e alimenta boatos de mudanças drásticas dentro do clube. Fontes não oficiais próximas à diretoria indicam que a sequência de erros não se limita apenas a campo.
Segundo rumores, algumas das infrações estariam relacionadas a atrasos em jogos, irregularidades administrativas e até problemas na documentação de atletas, o que teria levado à perda de pontos em mais de uma ocasião. É surreal, nunca vi algo assim em clubes do porte do Corinthians, comentou um ex-jogador, que pediu para não ser identificado. Entre torcedores, o clima é de incredulidade e revolta, com alguns sugerindo que a atual gestão precisaria assumir responsabilidades imediatas para tentar reverter o quadro. Nos bastidores, comenta-se que os atletas também estariam sentindo o peso da situação. Alguns relatos apontam para um ambiente de tensão dentro do vestiário, com debates acalorados e cobranças excessivas. Há quem diga que o treinador teria perdido o controle do grupo, enquanto a diretoria estaria correndo contra o tempo para tentar negociar possíveis reversões de algumas penalidades. Ainda assim, o cenário é preocupante. Com o time estacionado na zona de rebaixamento, qualquer tropeço nas próximas rodadas pode selar um capítulo histórico e negativo para o Corinthians. Enquanto isso, o torcedor segue dividido entre críticas ferozes e uma fé inabalável de que o clube encontrará forças para reagir. O assunto domina rodas de conversa e perfis esportivos, e a cada nova notícia sobre multas, documentos ou protestos de torcedores, cresce a sensação de que o clube está à beira de um recomeço, seja ele dentro ou fora das quatro linhas. Alguns analistas já especulam que a situação poderia desencadear uma revolução interna, mudando completamente a forma como o Corinthians se organiza para o futuro próximo. Se a história de perder pontos por 74 infrações parece absurda, é justamente essa aura de incredulidade que mantém o burburinho vivo. A cada rodada, o Corinthians precisa mostrar que ainda é capaz de surpreender. Mas, por enquanto, o que se vê é um gigante do futebol nacional tentando se reconstruir no olho do furacão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!